Olá, quem conversa com você é a professora Júnia Andrade. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos para o Superior Tribunal Militar. Vou explicar várias questões que podem caber recurso, podem incidir recurso aí na sua discursiva. Eu vou falar especificamente de dois cargos. O pessoal me procurou muito para poder abordar o cargo 1, que é o administrativo, e o cargo 8. Se eu não falar do seu cargo, por exemplo, digamos que você fez para serviço social, não tem problema, preste atenção no cargo 1 e cargo 8, porque senão esse vídeo, gente, seria extremamente extenso, tá? Eu vou tentar ser bastante breve aqui. Primeiro, do que você pode recorrer no CESP? Assim que você receber sua prova, observe as três áreas que geram recurso. Você tem a primeira parte, que é a apresentação, né, que traz um percentual da nota. A apresentação se olha o quê? A sua letra, margem, parágrafo. Veja se o CESP tirou alguma nota relacionada à apresentação. Se tirou, você pode recorrer contra isso? Pode. Normalmente o CESP costuma não dar muito provimento de recurso para apresentação, tá, gente? A notícia triste é essa. Por isso que eu falo, se você tem que recorrer só de apresentação, vale a pena você pagar por um recurso? Não. Eu não pagaria. Porque eu não tenho como contestar isso com provas, eu tenho apenas que pedir para o examinador verificar a minha discursiva, porque não tem nenhum problema com a letra, porque eu acho que a margem está bem composta, porque a paragrafação está bem desenvolvida sem nenhum problema. Então, pagar só por recurso de apresentação não pagaria. Começa aí, eu sempre falo para vocês de forma bastante clara e bastante honesta, né? Porque a mim não interessa, vamos supor, pegar recursos num dia inteiro e ficar analisando recursos que não tem provimento, que não tem chance, porque a gente perde um dia inteiro de trabalho em função disso aqui. É claro que a gente ganha com recursos que vamos elaborar, mas até fazer a peneira, gente, demora muito. Então vamos lá. Então, apresentação, se você perdeu nota de apresentação, vá você mesmo, redija o seu recurso, daqui a pouco eu explico como é que a gente faz um recurso. Depois, você tem o quê? Tem a parte de conteúdo, a parte de macroestrutura, que traz o recurso para cada conteúdo. Por exemplo, eu vou tentar aqui abrir para você. Vamos pegar esse aqui do cargo 8, né? Havia um item em conteúdo que pedia para o aluno caracterizar um inquérito policial militar. Então o aluno pode recorrer, gente, de cada um desses itens que foi apresentado para a questão. Mas a dica que eu dou é que você não recorra de todos. Mas que você recorra daquilo que é justo. Vamos supor, você analisou o item 1, viu que tem cabimento, pode dar provimento recursal para aquilo ali. Então, você pode recorrer daquele item 1 ou item 2.1, deve ser 2.1 na prova, tá? Daqui a pouco eu confiro. Então, monte o seu recurso para aquele item. Você não pode montar um recurso, veja bem o que eu vou falar, em texto único para todos os itens, não. Tem que ser um para cada item. Vamos supor que você viu chance recursal nos três. Vou chamar, atenção. Vou pegar aqui uma prova do STM. Vou pegar aqui desse que eu já estou falando mesmo. Você viu chance recursal, né, para cada um desses itens aqui, tá? Para todos eles que foi pedido na sua prova. Você tem que montar um para cada item, tá certo? É um texto pequenininho, não tem nada demais, é um para cada item. Não pode fazer um texto único, não. Porque na hora que você for impetrar o recurso na página do CESP, eles vão abrir uma área, gente, que vai ter, por exemplo, uma área para apresentação. Então, é só um recurso de apresentação, certo? Nem sempre tem essa área de apresentação, mas se tiver, você coloca lá o de apresentação. Para o item 2.1, que naturalmente vai corresponder ao item 1, tá? Pode olhar lá na sua grade. Eu ainda não vi os espelhos do STM no momento que eu tô gravando, que foi antes da publicação do resultado. Então, você pode fazer o quê? Você pode analisar que deve ser 2.1. Então, vai trazer isso aqui, ó. Este item. Aí, você vai montar o texto recursal e colocar aqui dentro, tá bom? Depois, vai abrir uma área para o 2.2. Se você tiver recurso construído por aqui, você coloca no 2.2, tá bom? Recursos para conteúdo são válidos? Sim, são muito importantes. Eles correspondem praticamente a toda a nota da prova, tá? Então, eu estou falando de conteúdo que diz respeito a estes itens, que cada prova aí para cada área tem o seu. E, por exemplo, eu já percebo uma chance recursal para o item 1 de muita gente, porque a banca pediu aqui
características do inquérito policial militar. Quando ela soltou o padrão de respostas, olha o que ela fez. Vamos aqui, né? Isso aqui pode induzir o examinador a avaliar para menos. Ela trouxe o conceito do inquérito policial militar primeiro e depois falou das características. Então quer dizer que quem foi bem objetivo e apontou apenas as características pode ter prejuízo na nota. Mas a pessoa tem direito a recorrer, porque o enunciado diz claramente que são características. Está observando essas dicas que eu estou dando? Então, mesmo que eu não fale da sua área, comece a comparar o padrão com o que foi pedido. É claro que, num texto recursal, deixa eu te falar uma verdade. A gente não pode ir contra o padrão. Vamos supor que existem características que estão aqui e existem outras características que o padrão não trouxe. Para eu poder... deixa eu explicar melhor. Vamos supor que tem uma característica que está aqui, da qual você discorda, mas ela está no padrão definitivo de resposta do CESP. Vai adiantar você recorrer contra essa parte? Não. Porque contestar o padrão, você já teve uma chance lá no passado para contestar o padrão. O CESP abre um momento para você contestar o padrão. Então não adianta contestar o padrão. Agora, se o padrão está além, não é? Se o padrão estiver além da resposta, você pode sim ingressar com recurso contra isso. Foi o caso do item 1 aqui, que eu já verifiquei, que a banca primeiro entra com o conceito, ou seja, entra com algo que não foi solicitado, e depois entra com a solicitação. Então você pode contestar isso daqui. É um exemplo do que eu estou dando para você analisar. Porque antes de você se desesperar e mandar o seu pedido recursal para os professores elaborarem, tem gente que não pensa, a pessoa já faz assim, num desespero total porque está quase passando, etc. Eu te falo, faça você uma análise, esfrie a cabeça, receba a sua prova, não corra contra o tempo não. Pare ali, analise, compare o padrão de resposta, compare com o que você escreveu e compare a sua nota. Isso é importante, tá? Perceba padrões de proporção. É claro que para vocês é mais difícil fazer essa percepção da proporção. Vocês precisariam de textos de outros colegas. A gente aqui no turma de redação, por acaso, vai ser natural que isso aconteça durante o dia, que a gente receba por este e-mail aqui, ó, recursos, @turma de redacão, tá? Porque não tem tio nem cedilha, né? .com.br, ou que a gente receba no nosso WhatsApp, né? Esse aqui é o 3298886 7661, né? De vez em quando eu esqueço, que a gente receba solicitações de pré-análise. É normal. Então, a gente consegue verificar nas nossas pré-análises um padrão. Vamos supor que, por exemplo, esta questão aqui, só a título de te realmente te situar. Vamos supor que eu tenho aqui, essa aqui é a prova do analista administrativo, tá? Aqui são os modelos administrativos, né, de modelos de administração pública. Tá pedindo os contextos em que esses modelos surgiram. Então, vamos supor que ao analisar isso aqui vale 9 pontos. Você verificou 3 contextos. Então, suponhamos que o CESP te deu, na verificação de 3 contextos, vamos supor que o CESP reservou a verificação de 3 contextos e ele deu para você aí, então, somente 6 pontos, sendo que você aponta 3 contextos que poderiam, por exemplo, gerar a nota 9. Então, a gente questiona a aplicabilidade da proporção da nota em conformidade com outras avaliações. Então, por exemplo, vou pegar aqui o padrão exatamente dessa questão para te mostrar o que pode acontecer. Vamos lá, né? Para dar mais um embasamento para vocês aqui. Vamos lá, questão número 1, isso. Por exemplo, o examinador, ele vai analisar este padrão e a tendência dele é, por exemplo, valorizar itens que são presentes neste padrão. Você vai ver que o padrão, ele extrapola também aquele item 1. Porque ele fala assim, o modelo burocrático surgiu como oposição ao modelo de administração patrimonialista,
que era altamente dependente da figura pessoal do governante e assim inseguro para a manutenção do patrimônio do Estado. Bom, com o propósito de garantir a eficiência administrativa, a reforma burocrática de 36 adotou a lógica da burocrática, né, weberiana, comparando os burocratas distritos, tal. Se você observar aqui, quando fala de um contexto do surgimento do modelo burocrático, ora, gente, o contexto diz respeito às circunstâncias de surgimento desse modelo. Circunstâncias históricas, econômicas, políticas e tal. Quando você olha para o padrão, ele extrapola um pouco isso e vai, na verdade, comentando características de documentos, por exemplo, que geraram esse tipo de modelo. Então vamos supor que seu texto não tenha isso, mas seu texto traz uma contextualização válida com autores comprovando esse contexto, etc. Ou seja, o seu texto ele se enquadra no padrão, mas não se enquadra na sua totalidade. Você pode questionar? Pode, com base exatamente no enunciado da questão. Então perceba que o padrão, às vezes, ele extrapola. E no extrapolar, você pode contestar se você respondeu a menor. Tá bom? O que você não pode é falar que alguma coisa do padrão está errada. Isso aqui eu não concordo porque isso aqui está errado, isso aqui pertence a outro modelo. Isso não, porque já houve um momento para você questionar o padrão de respostas. Tá certo? Quem vai avaliar o seu modelo recursal? É o mesmo examinador que corrigiu a primeira? Normalmente não é. Normalmente é a banca de consolidação, que é a banca que organiza a questão, não é a banca só que monta, ela organiza essa questão a partir do momento que resolve, que recebe essa questão, e essa banca vai analisar ali a procedência do seu recurso, tá? Costuma ser uma banca justa, tá, gente? A banca do CESP costuma ser justa. De todas as bancas, é a que mais cede a recursos. Nós temos aqui, pena que eu não abri para vocês, mas depois se qualquer um que me questionar, eu posso tirar foto, manda no WhatsApp que eu mando foto do pessoal falando sobre a pontuação obtida no CESP. O CESP pode dar desde pontuações muito pequenas a pontuações bastante expressivas. Eu não me lembro exatamente dos números, mas eu acho que já consegui no CESP até 9 pontos. Ah, consegui sim, lembro sim. TRF, salvo engano, da primeira região, foi o CESP que fez este ano. Né? O aluno me devolveu falando que conseguiu 9 pontos na prova discursiva. Ok. Mas aí eu estou explicando para vocês podem recorrer de conteúdo, vale a pena, analisem isso daí pessoalmente. Vocês têm capacidade de análise pessoal e podem fazer isso, tá? Agora vamos falar da parte gramatical, da gramática. Gente, o que geralmente os examinadores erram na gramática? Geralmente eles erram a pontuação. Não é só a pontuação, não é a pontuação do valor da nota que foi extraído, não. O emprego das vírgulas, por exemplo. Às vezes eles fazem determinados julgamentos, que são julgamentos facultativos, e eles entendem como obrigatórios. Então é uma dica que eu estou passando a você. Erram também, por exemplo, alguns casos de concordância verbal, que a gramática abre mão de você fazer uma dupla concordância e o examinador entende de forma rígida como uma concordância simplória. Mas eu vou explicar para você o caso da gramática do CESP para você não ficar pagando recurso caro em função de gramática. Sabe por quê, gente? Depende de cada caso. O erro gramatical no CESP, eu ainda não fiz as contas do STM, mas em geral ele oscila entre 0,3 ponto a 0,08 ponto por recurso que você ganhe contra a nota de microestrutura, que é a parte gramatical. Veja que é muito pouco. É muito pouco. Se alguém falar para você que a gramática vai te dar 1 ponto ou 2 pontos por erro gramatical, amigo, mostre para essa pessoa a fórmula de cálculo disso daí. Tá? É muito pouco. Então depende. Se você, eu quero contratar um recurso gramatical, show, você está precisando só disso mesmo, só. Porque às vezes o aluno fala assim, nossa, vou pagar um valor X para conseguir 0,08 ponto. Mas se de repente é essa nota que você precisa para entrar, cara, isso você não está pagando pouco, você está pagando bem. Certo? Seu investimento foi preciso. Às vezes as pessoas se iludem, por exemplo, o aluno pensa, eu vou pagar para eu ganhar 10 pontos na discursiva. Esse é um recurso bem feito. Gente, recurso bem feito é recurso que dê provimento para você ingressar no concurso público. Tá certo? Essa é a questão. Então, cuidado com a forma como vocês julgam os recursos. Tá certo? Tudo depende de cada caso.
Quem faz recurso? Quem deve investir num recurso? Primeiro, todo mundo tem direito a elaborar seu próprio recurso. Isso é independente de você estar certo ou não, você tem direito de elaborar recurso. Primeira dica, todo mundo. Quem deve pagar por recurso? Quem está quase passando. Quem sabe que não é só estar quase passando pelas vagas expressas, não é só isso. Observe o último concurso para você saber quantas pessoas foram nomeadas. Houve convocação de quantas pessoas. Observe a chance de convocação para o seu concurso. Vocês simplesmente sabem disso ligando para o Departamento de Recursos Humanos do órgão, esse tipo de coisa assim. Ou mesmo por comentários aí avulsos em grupos, né? Ou por estudos que os professores fazem, análise, alguns cursinhos fazem análise da situação do concurso. Então, perceba, se você tiver chance de nomeação, vale a pena você investir no recurso pago, feito por um profissional? Sim, vale. Porque ali você está o quê? Investindo um pouco mais em algo que vai garantir a sua vida, pro resto da vida, sua vida como servidor público, sua vida de não liquidez, sua vida estável, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, aí vale a pena, tá? Se você estiver com essa chance. Por isso que quando você vai mandar o recurso para uma vista preliminar, é bom você contar a história da sua situação. Você pode falar assim, olha, eu acho que o tópico 1 me daria tantos pontos, eu preciso de 1,5 para eu conseguir entrar. Porque se eu entrar, eu vou ficar na posição X. Isso tudo ajuda o professor recorrente a pensar o seu texto e pensar a melhor hipótese ou falar, olha, não cabe recurso, isso aí a gente não tem condições de pedir para você porque a gente não está vendo de onde tirar. Isso é importante você saber, tá bom? Bom, como é que eu construo um recurso do SESP? Por que eu vou falar isso aqui? Porque hoje eu estou num dia bastante exaustivo de trabalho, né? Meus professores também estão gravando muitas aulas, a gente vai parar para recursos válidos, então eu já vou te explicar. Como é que eu construo um recurso? Recurso não pode ser não pode ser um texto denso, nada disso. O recurso tem que atacar pontualmente aquilo de que se necessita. Nas primeiras linhas já avisar sobre contra que se recorre, tá? Então aqui tem que ser o objeto do recurso logo nas primeiras linhas. Aqui já digo objeto, já diga a nota que você tirou e o que você quer. Depois você vai o quê? Você vai defender seu ponto de vista. Quanto mais a defesa se aproxima do padrão, melhor, tá bom? É claro que você pode defender com autores também, não tem problema não. Mas o melhor recurso é o recurso que bate com o padrão, tipo, o examinador não viu, isso está no padrão, ou que bate com o enunciado da prova, etc. Depois conclua reafirmando o cabimento e a majoração que você deseja. Isso é um recurso. O meu recurso deu 5 linhas só, Júnior. Que bom. Recurso bom é recurso objetivo. Os examinadores do SESP não gostam de recursos extensos, isso é bom dizer, tá? Então, se alguém fizer para você uma dissertação de mestrado em recurso, foi o pior dinheiro investido que você podia ter aí na sua vida, não vale a pena. A menos que a gente, por exemplo, no nosso caso, vamos supor que a gente vá bolar um recurso, o recurso está extenso, e a gente sabe que a gente tem um professor que tem um bom retorno de recursos, por exemplo, o professor Jean Peter aqui conosco. Ele é um professor que ele escreve muito, ele é muito detalhista. Só que ele sempre teve provimentos, raramente ele não tem. Mas escreve com muita clareza, então o examinador tem gosto por ler. Por outro lado, o professor Luiz Lima tem um texto mais enxuto, também é um texto que sempre teve bons provimentos. Então eu estou explicando que independe, na verdade, o normal é o texto ser mais enxuto, Agora, quando o texto é muito rebuscado, um texto com vocabulário muito denso, cara, é muito difícil ter provimento, tá? Então eu tô avisando isso para vocês ficarem atentos a isso. Júnior, o SESP baixa a nota? Ele pode reduzir minha nota? Ele pode baixar minha nota? Não. Raramente, gente, a gente só teve um único caso que aconteceu na Polícia Federal, isso acho que em 2008, e mesmo assim era um caso escandaloso. Eu avisei para o aluno que não caberia recurso, que a prova estava muito mal formulada, ele insistiu e realmente houve esse prejuízo, tá certo? Mas normalmente não baixa a nota não, é muito difícil baixar a nota. Muito difícil, quase impossível, tá bom? Bom, vamos falar do nosso trabalho então com recursos. Eu vou te mostrar aqui, ainda não está montada a área recursal, mas daqui a pouquinho estará, porque o pessoal está pedindo, a gente vai deixar para 2 cargos, cargo 1 e cargo 2.
Não tá dando para você enxergar muito, mas esse aqui é o Turma de Redação, que você encontra um endereço muito simples, www.turmaderedacão.com.br. Você chega aqui num desses banners, estará a área recursal, e você pode ler sobre essa área. Eu vou explicar um detalhe importante, tá, desse recurso. É o seguinte, a gente faz análise preliminar gratuita, sim. Por onde? Você corre e compra? Não. Você vai mandar para recursos@turmaderedacão.com.br, mas vai mandar o quê? Sua prova, o enunciado, uma historiazinha do seu recurso. A gente faz análise preliminar gratuita. Quantas análises faremos hoje? No máximo 100 análises. 100 análises. Portanto, se a gente negar, é porque a gente não está fazendo mais. Tá bom? A gente tem que fazer só 100 porque o CESP me dá só até o dia seguinte às 18 horas para poder entregar o recurso do aluno. Então não dá para a gente avançar. Então nós colocamos as 7 professores para ficar por conta dessas análises. Depois disso aqui, né, o que nós temos? Vamos supor que passou. Aí você pode adquirir o recurso conosco lá no site, pode dividir em 3 vezes sem juros, dividir em 12 vezes com juros, enfim. Fica a seu critério. Quem compra sem análise preliminar, atenção, hein, já estou avisando. Quem compra, vai direto, faz a compra sem análise preliminar, vai ter um prejuízozinho de R$41 na compra. Por quê? Porque toda vez que você estabelece a compra, a gente devolve o dinheiro, porque se não couber o recurso, nós vamos devolver o seu investimento. O que acontece? Quando você compra e a gente devolve o dinheiro, a gente tem que pagar tributo, porque você executou a compra. Ah, mas eu posso devolver e depois lá no conta. Dá um trabalho danado, vocês não têm noção. Então a gente estipula essa multa para quem corre e compra, certo? Então eu estou avisando com antecedência. É claro que se você comprar e tiver análise preliminar e tiver possibilidade de deferimento do seu recurso, não tem que pagar mais nada do que o valor que você já pagou, evidente, tá certo? Então veja se ficou bem claro. Qualquer dúvida, mande um WhatsApp para nós, ó, 32988867661, que a gente analisa cada caso, tá bom? Então, análises preliminares também feitas somente no primeiro dia, tá, gente? Segundo dia, só recurso. A gente começa a mandar recurso da noite do primeiro dia para o segundo. E finalizamos aí os nossos recursos até às 15 horas do dia seguinte, porque o prazo para você impetrar é às 16. Júnior, na análise de conteúdo, eu tenho análise também de língua portuguesa? Tenho. Como língua portuguesa vale muito pouquinho e apresentação também, vamos supor que você comprou o nosso recurso para conteúdo. O professor montou o conteúdo. Se a gente notar que tem chance gramatical, a gente manda um recurso de graça para você, porque é tão pouco que não vale a pena a gente cobrar por ele não, tá bom? Então, um beijo grande para você, sucesso na sua prova, né? Tenha fé, se você tiver chance, tudo bem. A gente vai julgar com bastante limpeza, porque a gente não quer o texto que não dê provimento, só dá dor de cabeça. É ruim para nós, ruim para você também, tá bom? Beijão.